Olá, pessoal. No nosso quadro Resenha Consciência, hoje nós temos a grande oportunidade de conversar com a professora Daniele Alice Vieira da Silva, nutricionista formada pela Universidade Federal de Alagoas, mestre em nutrição pela Universidade Federal de Alagoas, docente e pesquisadora no Centro Universitário Tiradentes, em Maceió, coordenadora da Liga de Nutrição nas Doenças Crônicas Não Transmissíveis, LANCRO, experiência em nutrição clínica com ênfase em assistência nutricional a pacientes com agravos crônicos não transmissíveis. Professora Daniele, muito obrigado pelo seu aceite em participar da nossa Resenha Consciência, para que a gente possa falar hoje de um trabalho científico que foi coordenado por você, pelo seu grupo, cujo tema é excesso de peso e sintomas gastrointestinais em um grupo de crianças autistas. Mais uma vez, muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço, Felipe, o convite, né? Parabenizar o belíssimo projeto, iniciativa. E estou muito feliz em compartilhar, porque autismo é algo que nasceu desse trabalho e dele já vieram outros frutos. Foi algo assim que, de fato, capturou a essência do grupo de pesquisa. É um tema, sem dúvida nenhuma, com uma relevância significativa, né, para a nossa sociedade. Pelo CDC, 1 em cada 54 crianças desenvolvem algum sintoma no espectro autista. Esse número não deve ser tão diferente no Brasil. Ao mesmo tempo, nós sabemos que tem algumas comorbidades que amplificam esses sintomas, né? E isso traz uma piora na qualidade de vida, principalmente dessas crianças. Uma grande parte dessas crianças tem uma comorbidade que é associada a um distúrbio no trato gastrointestinal. E você publicou, como coordenadora de um grupo, né, um trabalho que eu recomendo, ele vai estar disponibilizado aqui na forma de link, para quem se interessar por uma leitura mais profunda, que é o excesso de peso e sintomas gastrointestinais em um grupo de crianças autistas. Por que há esse foco, há esse interesse no estudo, por exemplo, da microbiota do intestino nesses pacientes com um transtorno do espectro autista? O TEA, a sigla que a gente usa para o transtorno, ele hoje é caracterizado como algo multifatorial. E aí o grupo decidiu pesquisar sintomas gastrointestinais como um primeiro passo, partindo do princípio de que se há manifestação dos sintomas, isso já é um grande indício do quadro que a gente chama de disbiose, que é quando há esse desequilíbrio no povoamento de bactérias ali a nível de intestino. E aí a gente resolveu pesquisar sobre isso, por quê? Porque nós percebemos que a literatura aqui no Brasil ela era bem frágil, né? Era bem escassa, então tem muitas publicações do exterior, mas poucas publicações locais. Sim. E nós vimos a possibilidade de trazer evidências que possam servir de subsídio para estudos mais robustos e, quem sabe, aí o desenvolvimento de prebióticos, de simbióticos, de probióticos, que possam aí estar servindo de métodos de intervenção mesmo para tratar a disbiose e melhorar a qualidade de vida desses pacientes. Há uma relação direta entre a disbiose e uma disfunção, por exemplo, na regulação de comportamento. É uma possibilidade, então? Eu diria que hoje não é mais nem uma possibilidade, é uma inferência concreta, né? De que o que antes se parecia ser algo só do ponto de vista neurológico, né? Sim. Quando se pensava em autismo, pensava só em algo do ponto de vista neurológico. Hoje, essa conexão entre neurônios e intestino, ela já está bem elucidada e eu ousaria dizer que, apesar da disfunção da microbiota não ser ainda um dos critérios né, nos itens lá que classifica a criança com o transtorno, se for identificada, já pode ser apontada como algo que vai agravar as manifestações clínicas. Então, quem tem mais manifestações gastrointestinais vai ser aquela criança mais seletiva, vai ser aquela criança que vai ter mais irritabilidade, vai ser aquela criança que vai ter mais estereotipagem, né? Isso a literatura já tem apontado. É um trabalho de altíssima relevância, pensando, por exemplo, numa possível aplicação. Não digo apenas como terapia, mas como diagnóstico. Se já parte do princípio que uma disbiose é um primeiro sinal, né? Embora não seja um sinal exclusivo, né? Não quer dizer que todo mundo que apresente disbiose vai ter um distúrbio de comportamento.
Mas é um indicativo, né, que somado a outros sintomas, né, é possível que se conclua um diagnóstico precoce, que talvez seja a grande dificuldade hoje na área clínica, né, chegar num diagnóstico precoce para começar com as intervenções o mais cedo possível, né? Sim, porque na verdade, no nosso paper, a gente não identificou a disbiose, né? Então, foi o que a gente fez. Viu quais são os sintomas que estão associados à disbiose, e aí são aqueles sintomas gastrointestinais. E aí, inicialmente, nós fizemos essa coleta. Inclusive, Felipe, a partir dessa coleta, nós iniciamos um segundo trabalho que está temporariamente limitado por conta da pandemia. Nós chegamos a coletar, acho que de 30 crianças, que aí já é aplicando um questionário específico para disbiose. Mas, mais uma vez, esses questionários, eles não dão o diagnóstico, mas eles já são muito úteis, porque eles rastreiam o risco. Então, aquelas crianças que têm muitas manifestações gastrointestinais ou que têm um score alto nesses questionários, a gente não pode afirmar 100% que ela tem desbiose, mas pode especular com altas chances disso ser verídico que ela está cursando com desbiose. Vocês estão tentando fazer uma correlação muito importante, muito interessante. Pensando nessa complexidade, quais são os maiores desafios de se conduzir esse tipo de pesquisa com esse público-alvo? São muitos, viu, Felipe? A gente começa com a resistência dos familiares, né? Então, os familiares, eles já são submetidos a uma rotina muito intensa de acompanhamentos de terapia, fisioterapia, fono, terapeuta ocupacional. Nós, como pesquisadores, queremos fomentar aí, mas eles já são tão fadigados de uma rotina extenuante que o aceite já é o primeiro desafio, que a família aceite participar. As próprias instituições têm bastante resistência. Nós fizemos esse paper com uma instituição, mas depois tem mais 2 papers em avaliação que já foram com 4 instituições, então tem um N muito maior, mas ainda está em análise. Um outro desafio é o lidar com a criança. Então, nesse paper, nós também avaliamos o estado nutricional. Então, tinha que pesar e mensurar a estatura da criança. E aí, as crianças, cada uma tinha grau distinto, né, de transtorno. Então, algumas tranquilas, outras com mais grau de agressividade, com estereotipagem, então queria o brinco, queria o colar. Uma outra dificuldade é a própria equipe, porque é um tema novo. Então, é muito fácil eu recrutar aluno para estudar obesidade, eu recrutar aluno para estudar diabetes. Verdade. Agora, quando eu digo vamos estudar autismo, ainda é uma temática que tende a assustar a maioria dos acadêmicos. E, levando do ponto de vista de execução, a ausência de alguns financiamentos acabam também sendo um problema, né? Um problema no sentido de nos limitar a fazer estudos com desenho mais transversal, não conseguir fazer estudos com desenho mais rebruscados. Esse problema do financiamento está prejudicando várias linhas de pesquisa de alta relevância para a sociedade, né? É de se lamentar o que está acontecendo com a nossa ciência atualmente, né? Mas, é triste. Ainda assim, a gente consegue ver trabalhos de alta qualidade que as pessoas não têm, às vezes, uma pequena noção que seja da complexidade que é sair da bancada, sair da clínica, sair do seu consultório para chegar naquele paper, né? Com aquela bateria de dados que, para muitos, é só um gráfico, mas não é só um gráfico, né? São dados que, compilados de forma bem feita, vão contribuir para uma melhoria na qualidade de vida, não só das crianças com TEA, mas para qualquer outro tema científico. Que tipo de retorno foi dado para as crianças que estão participando dessa pesquisa, para os centros de terapias onde possivelmente essas crianças estão inseridas, né? Que tipo de retorno foi dado nesse contexto? Então, quando a gente resolveu fazer essa pesquisa, a gente tinha um dos objetivos também era demonstrar de que mesmo as crianças sendo autistas, elas estavam passando pelo processo que a gente chama de transição nutricional. Por isso que nós avaliamos o estado nutricional. Então, apesar de no paper não ver identificado quem é cada criança, todas as crianças tiveram a emissão de um relatório
com seu diagnóstico antropométrico, né? Essa instituição em específico, ela não tinha nutricionista, então nós emitimos o relatório, e aí, como está lá no paper, no gráfico, as crianças são acometidas por excesso de peso. Então, as 2 alunas vinculadas, né? Elas, junto com a minha orientação, elas produziram um encontro com os pais, e nesse encontro discutiram algumas estratégias para minimizar, né, a seletividade alimentar, como tratar isso com os pais, uma vez que a cascata normalmente meu filho é seletivo, então eu dou o que ele aceita. E aí esse eu dou o que ele aceita vira o chocolate, o salgadinho, o refrigerante, porque como cuidador, como pai, é melhor ver a criança comendo um salgadinho do que ver ela sem comer nada. E aí as meninas trabalharam, né, nessa perspectiva de como lidar com a seletividade e com a emissão desse diagnóstico, né, na forma do gráfico, como o gráfico do cartão de vacina, que é esse mesmo gráfico que está aí, é baseado no gráfico do cartão de vacina. Isso é muito interessante. Aí foi essa a evolutiva. Cada mãe que participou, ela sabia se o filho dela foi diagnosticado com eutrofia, que é o normal, ou se ele estava com excesso de peso. Só a devolutiva de trabalhar como lidar com excesso de peso, que foi feito de forma conjunta, numa reunião coletiva com os pais. É importante a gente entender também um pouco dessa metodologia, né, para que fique bem claro, né, para aqueles que se interessarem, né, quando pegarem o seu trabalho para ler, né, vai ficar bem claro qual o tipo de metodologia que foi pregada pelo seu grupo, né? Existem algumas condutas que já podem ser pensadas para minimizar esse problema que você explicou muito bem, chamado de disbiose, nessas crianças? Sim, tem sim. Quando a gente olha só para esse paper, só por ele, a gente já conseguiu visualizar que o consumo de glúten, né, ele estaria associado aí a maior incidência de alguns sintomas gastrointestinais. E aí, quando a gente pega outras publicações, né, bem renomadas, a exclusão do glúten, ela já é uma conduta que é defendida por expertises da área. Entretanto, a gente fomenta que ela seja feita com muita cautela. Por quê? Excluir glúten da dieta não é algo simples, sobretudo da dieta de uma criança. Então, pela falta, às vezes, de ter uma orientação, os pais veem na literatura ou alguém fala e eles excluem e acabou para sempre. Mas existe todo um protocolo de dieta de exclusão, um tempo que é seguido, e se não surte efeito, se não vê regressão dos sinais, dá para reintroduzir normalmente. Quando a gente fez a pesquisa, Felipe, nós também coletamos o consumo alimentar. E aí esse outro artigo também já foi publicado, né? A gente avalia o 2º grau de processamento. E aí uma outra conduta que a gente inclusive trabalhou com os pais e cuidadores foi justamente minimizar a exposição, porque as nossas crianças aí do estudo consumiam basicamente ultraprocessados. Refrigerante, biscoito recheado, salsicha, salgadinho, e isso também é um fator que facilita, que contribui para o aparecimento da desbiose. Porque, paralelo a isso, tem baixo consumo de frutas, de vegetais, então é a combinação perfeita para a desbiose. Professora Daniele, muito obrigado. Uma pena que o nosso tempo é muito curto, né? É um assunto de extrema importância para a sociedade, muito amplo. Eu já lhe convido para a gente falar de algo mais detalhado, né, do seu trabalho, que sem dúvida nenhuma vai trazer, ou já está trazendo, né, uma perspectiva muito boa, muito importante para a sociedade, não só para a criança diagnosticada com TEA, mas para os familiares também, né? Porque é uma situação onde todo mundo se envolve, né? Então, são metodologias como a que o seu grupo vem desenvolvendo, para que se aprenda, se entenda um pouquinho aqui, um pouquinho ali, daqui a pouco a gente compila isso, né? E a perspectiva é que esses dados possam trazer algum benefício, alguma melhoria na qualidade de vida. Que fique claro que a gente não está falando aqui na causa, nem na cura de TEA, né? E sim na possibilidade de melhorar uma comorbidade que amplifica sintomas. Isso está bem claro, né? Como você bem explicou, e a literatura científica está aí para quem se interessar pela leitura. Então, mais uma vez, muito obrigado.
pela sua contribuição no nosso quadro Resenha Consciência. Espero tê-la aqui para a gente continuar esse tema. No nosso laboratório, a gente vem trabalhando também com alterações no eixo intestino-fígado e a gente agora abre uma perspectiva para distúrbio de comportamento e quem sabe a gente possa contribuir juntos aí para uma melhoria no futuro dessas crianças que têm algum distúrbio de comportamento. Então, mais uma vez, muito obrigado. Eu que agradeço, Felipe, né? E deixar registrado que é a nossa responsabilidade de pesquisador, né? Trazer uma devolutiva para a sociedade. Exatamente. E aqui no estado, a pesquisa com autismo ela tem crescido pela Universidade Federal de Alagoas. Há um projeto em análise para realmente fazer a análise da nutrigenoma, nutrigenética e microbiota de autistas. E, como eu disse, o meu grupo também continua fazendo pesquisas mais transversais diante das limitações vividas no cenário. E sim, vamos sim, né, contribuir um com o outro para que a ciência cresça. Exatamente. Obrigada, Felipe. Tchau, tchau. Tudo de bom para vocês aí. Tchau.